Então, gente, para complementar todo esse campo teórico que eu trouxe das constelações, do movimento do amor nas relações humanas, eu vou trazer para vocês um pequeno exemplo aqui de uma cena, de uma constelação que aconteceu, e a paciente me trouxe como tema um padrão de comportamento dos homens que ela atrai que abandonam. E quando o paciente chega até a mim e diz assim: Elisângela, eu gostaria de constelar, então eu peço apenas um tema que toque o coração dela, que toque ela e diga assim: não, realmente isso daqui para na minha vida, eu não sei resolver. Então o tema da constelação é tudo aquilo que você identifica na sua vida agora, nesse exato momento, que simplesmente não anda. E eu desenvolvi um método chamado baralho sistêmico. Esse método é composto por 54 arquétipos, são imagens, tá? Que essas imagens são minhas, fui eu que construí, são patenteadas, inclusive, né? E que facilitam demais o terapeuta da constelação familiar chegar numa cena precisa. Então eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu com essa minha paciente. Ela trouxe essa... E aqui o padrão dos homens que abandonam. Eu tenho 6 técnicas no meu método que eu vou abrindo as cenas, indo mais fundo ainda no inconsciente dela, sem a paciente me dizer nada. Porque no final das contas, o paciente, quando procura uma terapia, ela realmente não sabe por que está travada. Então, eu, como especialista nas relações, especialista nas práticas das constelações, eu vou lá, através do meu método baralho sistêmico, encaminhar uma profundidade do inconsciente dela, sem ela saber, e de forma psicodramática, né? Então, ela trouxe ela e os homens com o padrão de abandono. Então, observem aqui que o olhar dele vem para ela e o dela vem para ele. E aí os olhares se cruzam. Eu uso muito física quântica aqui nas minhas técnicas. Então a física quântica diz assim, gente, ó, quando duas pessoas se encontram, nas relações tem um ponto em comum, um igual. Então nos relacionamentos, quando a gente se encontra com alguém, é porque eu tenho algo de igual com essa pessoa. E eu uso uma técnica que eu pergunto a ela assim, traga uma carta com um sentimento bom ou ruim, sem você saber para que é. Nesse momento, eu fiz uma pergunta ao campo, o que é que eles têm em comum que uniu eles, né? Então, ela trouxe essa carta aqui, se vocês observarem, com um sentimento bom, se vocês observarem, ela olha para cá. Eu pedi outra carta também com sentimento bom. E daí ela trouxe essa daqui, que olha novamente para cá. Então, os olhares se cruzaram novamente. Por que isso acontece? Porque às vezes o paciente ele não está conseguindo relatar de forma mais rápida, de forma mais precisa, porque a dor está muito inconsciente. E a gente vai abrindo mais e mais. Então, já que se encontraram mais uma vez os dois olhares, eu pedi uma nova carta. E ela trouxe essa. Esse homem olha para cá e eu pedi outra carta, ela trouxe essa daqui. Então, o que é que eu concluo daqui? E quando eu faço o que eu chamo de leitura de campo, eu pergunto ao paciente se faz sentido para ele lá na vida dele, e ele simplesmente diz: Elisângela, você leu a minha vida. Isso acontece lá na minha família. Então, o meu método baralho sistêmico é algo que é preciso. E nessa leitura de campo aqui, eu disse o quê? Eu perguntei a ela: o seu pai traiu muito a sua mãe? E ela disse sim. Né? O meu pai teve muitas amantes, né? Eu posso dizer aqui para vocês, essa carta é a carta da amante, né? Do arquétipo da amante. Ela disse sim, o meu pai traiu muito a minha mãe e ele nos abandonou. Ela chegou a dizer essa frase: ele nos abandonou. Então, o que é que tem nessa paciente, gente? Um sentimento transferido. A mãe se sente abandonada e somos nós, mulheres, as responsáveis pelo movimento do amor e das relações na família, porque nós somos a fonte de amor. Os homens é a fonte de força, né? Então, quando uma mãe se sente abandonada,
ela vai inconsciente ou conscientemente dizer para a filha, o seu pai também lhe abandonou. Então essa filha, né, aqui eu posso dizer a vocês que aqui também é ela, né, são personas delas que vão se desdobrando aqui, e aqui a mãe dela. Então eu trouxe outras cartas aqui de parentes mais próximos dessa mãe que confirmou, é que eu estou fazendo um resumo aqui para vocês. Então aqui era a mãe dela, eu fiz ela conversar com a mãe e fez assim, dizer, mamãe, por favor, mamãe, olhe para mim como filha também desse homem. Eu também sou filha do meu pai. Então quando ela conversa com a mãe, deixa com a mãe todo aquele sentimento que ela teve daquela relação com o marido, daquela relação que não deu certo, ela traz para a vida dela a força de se sentir de alguma forma amada. Então ela disse, enquanto criança, eu sinto muito se foi assim a sua relação com o meu pai. Mas por favor, mamãe, me deixe olhar para esse homem com gratidão pelo que ele me deu, a vida. Quando eu falei isso, ela disse, se sentiu muito tranquila, fez sentido demais, que a mãe dela fala muito mal do pai, diz que o pai não presta, não paga pensão. E aí essa filha cresceu com essa imagem interna, paterna, masculina, de que homens abandonam. Automaticamente ela se sente, ela atrai homens aqui que também vão abandonar ela. Para quê, gente? Para ela voltar para casa da mãe, para ela voltar a ter esse contato com a mãe como o marido da mãe. Não que vá acontecer nada em termos sexuais, mas são campos de energias que unem. Então o olhar da mãe é um olhar que chama, né? Filha, fica comigo. Então eu fui dando aqui o que a gente fala na constelação de dar ordem hierárquica. Então ela disse, mamãe, eu olho agora você como a minha mãe. Eu sou filha, eu te dou um lugar na vida. Então eu coloquei a mãe dela onde? Atrás, e eu coloquei essa aqui. Esse daqui foi o padrão, né, de comportamento, que também é o pai. E aqui ela olha, eu coloco a carta também desse homem aqui como o pai dela e digo, diga para o seu pai, papai, eu sinto muito, papai, eu sinto muito por tudo que não deu certo na relação entre você e a minha mãe. Mas eu dou um lugar agora a você no meu coração pela gratidão que eu tenho da vida. E aí ela coloca esse pai, eu coloquei um pouquinho mais para trás, porque no caso ela tá separada do marido, né? E aqui, né, eu fiz ela conversar com essas mulheres que o pai tem e dizer, olha, de alguma forma você traz uma força para o meu pai, mas por favor, fique longe. E eu trouxe essa mulher para cá, porque de fato quem vive esse triângulo amoroso, quem viveu foi a mãe. E eu pedi para ela trazer uma nova carta para ela, né? Porque aqui ela olhava com um olhar bem igual da criança, ó, gente. Vocês estão vendo? A criança para cá e ela também, né? E ela trouxe uma nova carta para ela. Eu vou trazer aqui para vocês verem, né? Ela trouxe essa nova carta aqui, ó. E aqui eu fiz ela dizer para todos, né? Vocês me deram a vida. Vocês me deram a força, o amor e o sustento. Tudo agora é comigo. E é sempre conosco no final das contas, sabe, gente? Depois de um certo momento que a gente toma consciência que somos nós responsáveis pela nossa própria existência, e a gente vai, como adulta, limpar aquilo que a gente adquiriu do nosso sistema que não foi muito bom. Mas o mais importante é que eles nos deram algo muito precioso, a nossa vida. Então fica aí, né, para vocês entenderem um pouquinho mais esse campo do método baralho sistêmico da Elisângela Barbosa. Vai ficar aí o meu telefone, qualquer coisa vocês entrem em contato, que a gente faz sim processos de cura. Um grande abraço e muito obrigada. Tchau, tchau.